Olá, começa agora o programa Espaço Personalité, um programa para as pessoas que fazem a diferença. O objetivo desse programa é trazer as pessoas, autoridades, celebridades, personalidades, para falarem um pouco de si e também um pouco do seu trabalho dentro da sociedade piracicabana e também da região. O meu entrevistado de hoje é o delegado de Polícia Federal, Dr. Florisvaldo Emílio das Neves. Nós vamos conversar com o delegado daqui a pouco, logo após o nosso apoio cultural. Espaço Personalité. Oferecimento: Pimenta e Medina. Crédito e financiamento. Manifesta Cerimonial. Excelência em eventos públicos e privados. IF Mardini. Gestão Imobiliária. Estamos de volta com o programa Espaço Personalité, um programa para as pessoas que fazem a diferença. E hoje, como dissemos na abertura do programa, aqui ao meu lado o Dr. Florisvaldo Emílio das Neves, delegado de Polícia Federal em Piracicaba, delegado diretor de Polícia Federal. Se me permite chamá-lo de Dr. Neves. Dr. Neves, primeiro, obrigado pela sua presença. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa Espaço Personalité. E também é um prazer fazer esse bate-papo gostoso, falar um pouco do que é a Polícia Federal em Piracicaba e a nível nacional também. É um prazer muito grande estar aqui, tá? Alegria nossa, é sempre bom ter a oportunidade de falar um pouco sobre a Polícia Federal. Doutor Neves, já de pronto eu quero perguntar para o senhor, como muitas pessoas sabem que existe a Polícia Federal, às vezes até confundem um pouco, né? Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, mas eu quero que o senhor diga para os telespectadores do programa Espaço Personalité quais são as atribuições da Polícia Federal. Olha, Marcelo, é importante destacar que as corporações policiais, Polícia Civil, Militar, Polícia Federal, são distintas, têm atribuições diferentes. A Polícia Federal exerce uma função principalmente de polícia judiciária. Ela é incumbida de investigar a ocorrência de infrações criminais, tá? Ao passo que a Polícia Militar tem uma função mais preventiva. É uma polícia destinada ao patrulhamento ostensivo, ao policiamento ostensivo, né? A presença dela deve, inicialmente, buscar inibir a ocorrência de crimes. A Polícia Civil, assim como a Polícia Federal, também é uma polícia judiciária de investigação com atribuições no âmbito estadual. As atribuições da Polícia Federal estão previstas na Constituição, né? No campo da Polícia Judiciária é a investigação dos crimes contra a ordem política e social, das infrações penais em detrimento de bens e serviços de interesse da União, a prevenção e a repressão ao contrabando e ao tráfico de drogas, né? E exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União, o que atrai para a atribuição da Polícia Federal todos os crimes também previstos na Constituição, como de competência da Justiça Federal. Por exemplo, os crimes cometidos a bordo de navios e aeronaves. E ainda um aspecto de polícia administrativa, que é exercer as atribuições de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Daí advém uma série de atribuições da Polícia Federal que fogem um pouco da linha de polícia judiciária e entram na linha de polícia administrativa. O controle de estrangeiros, a emissão de passaportes, né? E também a atuação na parte do controle de empresas de segurança privada, da emissão de portes, registros de armas de fogo, né, uma atribuição recentemente incorporada aos afazeres da Polícia Federal, e também o controle de produtos químicos passíveis de utilização em algum ponto na cadeia do narcotráfico. Que, aliás, pegando até uma carona nesse assunto, né, sobre aeronaves, recentemente nós tivemos na cidade de Pontal, região de Ribeirão Preto, uma atuação brilhante da Polícia Federal que está sendo notícia a nível internacional. Primeiro, eu quero parabenizar a nossa Polícia Federal e eu gostaria que o senhor fizesse um rápido comentário. Ali foi uma situação brilhante, mas uma situação de risco, delegado. Sim, diariamente, né, os policiais federais se deparam com situações, né, às vezes não tão graves quanto essa ocorrida em Pontal, mas que também expõem a risco, tanto os policiais quanto as pessoas que estão à volta, né.
E ali a equipe da Polícia Federal de Ribeirão Preto é uma equipe muito atuante, muito arrojada, né? E realmente eles agiram, né, com o objetivo de pôr fim à prática criminosa que estava ali ocorrendo, da maneira necessária, né, com o conhecimento prévio do que poderiam ou não fazer diante daquela situação, mas, claro, colocando em risco a própria vida. E ali é uma região que ela é alvo, né, principalmente de aeronaves. Eu tenho acompanhado pelo noticiário, né, tudo que vem sendo falado, principalmente sobre este episódio. Em 5 anos foram 12 aeronaves que foram presas ali, né? Então se vê que a atuação da Polícia Federal, não só aqui em Piracicaba, hoje sob o comando do Dr. Neves, como em todo o estado e a nível nacional, a atuação ela tem sido brilhante. Eu quero mais uma vez parabenizar toda a equipe da Polícia Federal pelas atuações que vêm sendo feitas, em especial essa da região de Ribeirão Preto, que foi fantástica. O organograma da Polícia Federal hoje, como ele é feito, Dr. Neves? Olha, Marcelo, ele é pensado, né, ele é concebido para atender a atuação da Polícia Federal em todo o território, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, né? E um órgão que atenda de maneira uniforme e célere, né, as suas atribuições nos locais mais remotos do país, né, precisa ter um organograma bem pensado, né? E como se dá, então, essa organização da Polícia Federal em âmbito nacional? A existência de órgãos centrais, né, incumbidos do planejamento e da doutrina, né, de forma centralizada, com sede em Brasília, e a execução de maneira uniforme e célere é feita por órgãos descentralizados. As superintendências, uma em cada estado e no Distrito Federal, e dentro das superintendências a divisão é feita em delegacias. Tá? No estado de São Paulo, por exemplo, nós temos 15 delegacias, né? E essas delegacias têm uma circunscrição composta por municípios. Como Piracicaba é uma delegacia, por exemplo. Exatamente. E que sob o comando do senhor tem mais outras cidades. Sim, a circunscrição da delegacia aqui de Piracicaba abrange, com Piracicaba, 24 municípios, né? Dentre eles Limeira, Americana, Santa Bárbara, Rio Claro, Araras, Leme, São Pedro. É uma região, embora geograficamente não seja muito grande, né? As cidades mais distantes estão aí a cerca de 100 quilômetros da sede, mas é uma região muito populosa e com uma economia pujante, né? Doutor Neves, hoje, às vezes nós ouvimos muitas pessoas dizerem, né, eu quero ser um policial federal, quero me engajar na Polícia Federal. Como funciona hoje o quadro de servidores? Concurso? Existe um nível de escolaridade? Como funciona? Eu gostaria que o senhor dissesse para os nossos telespectadores, principalmente para aqueles que se interessam hoje em ingressar na Polícia Federal. O cargo os cargos, né, da Polícia Federal estão divididos em 2 carreiras. Uma carreira policial, né, para cujos cargos, né, de delegado, perito, escrivão, agente e papiloscopista, há exigência de nível superior, né? Para delegado, há que ser a faculdade de Direito. Para perito, a faculdade da especialidade necessária, químico, veterinário, médico. Isso vai depender da perito em informática, vai depender da área específica exigida, né? Para os demais cargos, basta o nível superior, né? E há ainda a carreira o plano especial de cargos, que são servidores administrativos, para os quais não é exigido ainda nível superior. E todos eles, de qualquer forma, o ingresso é mediante concurso, e o ingresso é para o cargo específico. Para ser agente, há que fazer o concurso para agente de Polícia Federal. Se esse agente, uma vez ingressando, ele queira passar para delegado ou para perito, ou mesmo para escrivão, papiloscopista, ele tem que fazer um outro concurso específico para esse cargo. E vice-versa, né? Se o delegado, de repente, quer fazer o concurso para perito, né, ele vai ter que se submeter a um concurso para essa área específica. Perfeito. A atuação da Delegacia de Piracicaba hoje no tocante às investigações criminais, o senhor pode nos dizer, falar um pouco como é esta atuação? Olha, há vários inquéritos, nós estamos hoje com cerca de 300 inquéritos em andamento, né? A carga da Delegacia de Piracicaba é relativamente pequena,
mas é pequena porque, sendo uma delegacia nova, que iniciou as atividades em 2004, né, dezembro de 2003, e efetivamente os inquéritos passaram a ser instaurados em janeiro de 2004, a equipe tem conseguido relatar esses inquéritos com rapidez, com celeridade, e a carga tem se mantido num patamar razoável que permite, né, a realização de um trabalho com o máximo de qualidade possível, né. E, assim, são muitas investigações que têm sido desenvolvidas, né? Várias operações já foram realizadas na cidade, né? De combate ao tráfico de drogas, ao contrabando de cigarros, à adulteração de combustíveis, né? Então, eu vejo como positiva a atuação da Delegacia aqui de Polícia Federal em Piracicaba com relação às suas funções de polícia judiciária. Para destacar, por exemplo, neste ano, houve a apreensão aí de uma só vez de 1.600 quilos aproximadamente de maconha, uma carga que vinha do Paraguai para ser distribuída na região. Tá? E isso é fruto do trabalho que vem sendo realizado pela equipe da delegacia aqui. Que, aliás, um brilhante trabalho, né? Mais uma vez, quero parabenizar não só o senhor como delegado-diretor, bem como toda a sua equipe que vem desempenhando esse trabalho fantástico. Nós temos mais ainda informações a saber sobre a Polícia Federal, sobre a Delegacia da Polícia Federal em Piracicaba. Dr. Neves vai falar conosco, mas nós vamos para o nosso apoio cultural rápido e a gente volta na sequência com mais informações e essa entrevista hoje, que eu tenho a honra de conversar com ele, Dr. Florisvaldo Emílio das Neves, que é o delegado diretor de Polícia Federal em Piracicaba. Espaço Personalité. Oferecimento: Pimenta e Medina, crédito e financiamento. Manifesta Cerimonial, excelência em eventos públicos e privados. IF Mardini, gestão imobiliária. E estamos de volta com o programa Espaço Personalité, um programa para as pessoas que fazem a diferença. E o meu entrevistado de hoje é o delegado-diretor de Polícia Federal em Piracicaba, Dr. Florisvaldo Emílio das Neves. Você que ligou a sua televisão agora, estamos já conversando com o Dr. Neves há algum tempo e ele vai falar mais para nós sobre a Polícia Federal, inclusive agora, Dr. Neves, sobre a emissão de passaporte, a quantidade de passaporte, prazos e também as situações de emergência. Sabemos que toda pessoa que quer viajar para o exterior, sempre tem aqueles que querem o passaporte em cima da hora, né? Vamos lá tentar correr e fazer o que o senhor tem para passar de informações, principalmente para esse pessoal que o brasileiro é acostumado, tudo de última hora, né? Realmente, como eu disse no início, né, Marcelo, da nossa conversa aqui, uma das atribuições da Polícia Federal é a expedição de passaportes, o documento de viagem, né, que permite às pessoas irem ao exterior, né. Em Piracicaba, né, também por força de ser uma região, né, muito pujante, né, com a economia aí bem movimentada, né, então nós temos tido um volume muito grande de procura pelo passaporte. A demanda é alta, vem crescendo de forma muito intensa, né, desde o início da delegacia. Nós começamos em 2004 expedindo 2.167 passaportes no ano, e esperamos fechar 2011 com aproximadamente 25 mil passaportes expedidos. Tá? Então é um salto vertiginoso. Isso só em Piracicaba ou também na região? Não, a delegacia emite passaportes para as cidades da circunscrição. Sim. E também para pessoas que vêm de outras regiões, sim, região de Campinas, da região de São Paulo. Perfeito. Muitas vezes as dificuldades de expedição de passaporte, a procura é grande nessas regiões também e às vezes acaba coincidindo da pessoa conseguir uma data aqui mais próxima e ela vem até a nossa região para obter o passaporte. Nós expedimos em 2010 17.853 passaportes, né? E já estamos com um crescimento de 40%. Iniciamos dia 4 de novembro com a expedição do passaporte de número 21 mil. 21 mil? 21 mil. Né? E iniciamos dia 4 de novembro com 21 mil passaportes. Então esse é um número assim, bem significativo. Houve algumas mudanças neste ano, que foi o atendimento também no horário de almoço, né? Recebemos um reforço precioso da Prefeitura Municipal de Piracicaba, que nos cedeu
mediante convênio, 2 servidores para auxiliar na expedição dos passaportes, e com isso a gente conseguiu, realocando também servidores de outras unidades, de outros setores, né, nós conseguimos fazer frente a essa demanda. No início do ano, por volta de março, o prazo para agendamento era de 90 dias, e esse prazo hoje já caiu para 60 dias. Né. Com relação à questão dos passaportes, né, de emergência, né, os casos urgentes, aqueles casos em que a pessoa não pode aguardar a data disponível, né, no site para agendamento. O que fazer? Né? A primeira coisa que nós podemos dizer é que a população pode ficar tranquila. Nós temos conseguido atender essas necessidades inadiáveis, né? E ninguém está deixando de viajar ou tendo que adiar as viagens em razão da necessidade do passaporte. Né? Como é feita esse atendimento, como é feito esse atendimento dessas necessidades da população? Primeiramente, nós disponibilizamos diariamente novas vagas para datas próximas. Né? Acontece que muita gente agenda e por vários motivos, desde o esquecimento até um problema de saúde, de trabalho, a pessoa não comparece no dia. Exato. E aí fica um claro de vaga. Para a gente não perder esse tempo de atendimento, a gente, na véspera, coloca algumas vagas adicionais, contando com a média das pessoas que faltam, até para não ocasionar nenhum transtorno. E essas pessoas, interrompendo um pouquinho o senhor, essas pessoas que agendam e por um motivo ou outro não podem comparecer, existe a possibilidade de eles estarem ligando na Polícia Federal e justificando, olha, não vou poder ir, houve aqui um imprevisto, para que essa vaga possa ser passada para outro ou não? Olha, normalmente a pessoa vai perceber que não pode ou vai ficar sabendo que não pode ir quando já não há mais tempo de liberar aquela vaga no sistema para que outra pessoa possa preenchê-la. Então, da forma como está, é preferível que a gente faça esses lançamentos diários e a gente consegue otimizar os serviços e dar um atendimento àquelas pessoas que necessitam com mais urgência. Então, é importante que as pessoas que têm uma necessidade de viajar, né, primeiro, tentem fazer o agendamento no site. Vai ter lá uma data disponível. Se aquela data não é suficiente para atender a necessidade dela, tente mais algumas vezes durante o dia, porque provavelmente quando houver a liberação dessas vagas no sistema, ela vai conseguir o atendimento para datas próximas. Se ela não conseguir, né, se não puder tentar no dia seguinte, se é um caso de urgência ou emergência mesmo, né, ela tem que viajar no dia seguinte, soube que um parente, que o pai, ou a mãe, o irmão, o filho está internado, né, numa cidade de fora, sofreu um acidente, houve uma necessidade imperiosa do trabalho, a pessoa é um técnico que tem que prestar um apoio a uma máquina em outro país que quebrou, é o único da empresa que pode dar essa assistência. A questão de estudo, né? Muitas vezes a pessoa é um pesquisador, tem que se dirigir a outro país com urgência. Ou, às vezes, um caso, nessas situações de trabalho, de saúde, de estudo, a pessoa pode comparecer à delegacia pessoalmente, a própria pessoa, o próprio interessado, com o requerimento preenchido, com a guia recolhida, com todos os documentos necessários, e procurar o supervisor do setor. E ele tem direito a um passaporte de emergência, um passaporte que é validade de 1 ano, que tem um custo adicional, mas que é feito na hora. Tá? Então esse é o primeiro caso, o caso mais grave, o caso de emergência. Nós podemos expedir um passaporte no dia para a pessoa. Tá? Se a necessidade, não pode aguardar a data agendada, mas não é tão urgente, pode aguardar 1, 2 dias, 3 dias, existe a possibilidade de que ele seja atendido de forma extraordinária, né? E é feito um pedido para a Casa da Moeda chamado passaporte urgente, com entrega urgente. É expedido o passaporte normal, com validade de 5 anos, e ele recebe, né, na delegacia em 48 horas. Então, esse caso normalmente atende a maior parte em tempo muito rápido. Né? Tivemos alguns transtornos recentemente em razão da greve dos Correios, mas isso já se normalizou. Então, com essa entrega urgente, nós conseguimos resolver assim, grande parte das necessidades mais urgentes. E, ainda que não seja um caso de emergência ou um caso de entrega em 48 horas, mas simplesmente surgiu a necessidade de uma viagem, independente do motivo, pode ser turismo até. Tá? A pessoa tem que viajar, ou estava com tudo programado e não percebeu que o passaporte estava vencido.
Às vezes as pessoas confundem a questão do visto com a questão da validade do passaporte. Ocorreu um imprevisto, uma necessidade inadiável. Entrou para fazer o agendamento no site, não conseguiu. Procure pessoalmente, diretamente, a própria pessoa, procure a delegacia, né, no horário de atendimento, procure o supervisor do setor de passaportes, com a comprovação daquela necessidade, né, da impossibilidade de aguardar a data agendada. Importante é comprovar essa necessidade. Sim, não basta simplesmente alegar, né? Como a demanda pela expedição de passaportes é muito grande e nós temos que otimizar o atendimento, é importante que a pessoa comprove, é necessário que ela comprove, né? Agora, comprovando, o caso vai ser analisado e a pessoa pode ser atendida ali, é feito um encaixe, um atendimento extraordinário e ela é atendida. Agora, não há necessidade alguma, não existe a intervenção de terceiros, de intermediários. É o próprio interessado, que seja pelo site, seja diretamente na delegacia, que consegue resolver o seu problema, tá? Nós tivemos alguns casos, algumas notícias de pessoas, de terceiros, né, que estariam oferecendo a antecipação do agendamento, inclusive até cobrando taxas, né? As pessoas que se depararem com esse tipo de situação, não aceitem. Não paguem nenhum valor. Por quê? Porque o que essa pessoa está fazendo, está prometendo, embora sem falar, sem esclarecer, é justamente ficar na internet, conseguir uma vaga dessas que são liberadas diariamente e disponibilizar para a pessoa e fazer o agendamento. Então, o próprio usuário, o próprio particular pode fazer isso. Se ele não consegue fazer, se ele tenta na internet e não consegue, ele mesmo deve procurar a delegacia. Correto. Agora, Marcelo, só para complementar, eu gostaria de até te dar uma notícia aqui em primeira mão, né? Há a necessidade de comprovar a impossibilidade de aguardar a data agendada, mas as pessoas devem tomar cuidado também, né? Porque a Polícia Federal faz a checagem dessas informações, né? Nós tivemos ontem um caso de prisão em flagrante de 2 pessoas, né, que foram até a delegacia munidos de uma passagem falsa, de um comprovante de aquisição de passagem falso. Isso aqui em Piracicaba? Aqui em Piracicaba, né, no dia 3 de novembro, no final da tarde. As pessoas foram presas por falsidade ideológica e uso de documento falso, um crime afiançável, né, foram liberadas mediante fiança, e uma terceira pessoa ligada a uma agência de turismo que efetuou a falsificação desse documento, também se apresentou à delegacia e foi indiciada, também vai responder por esse crime, tá? Então as pessoas devem tomar muito cuidado. Existe a necessidade da Polícia Federal de atender, né, as emergências, as urgências da população, mas por outro lado a população também tem que recorrer a esses expedientes quando há efetiva necessidade. Com certeza. Aliás, mais uma vez, parabéns, né? Mais uma atuação aí da Polícia Federal. Enquanto às vezes nós estamos na nossa casa ou estamos em algum outro compromisso, a Polícia Federal está trabalhando e zelando justamente para que esse tipo de problema não ocorra. E, infelizmente ocorre. Existem aquelas pessoas que se julgam bastante inteligentes e que na realidade não tem nada de inteligência, né, doutor Neves? Com certeza. Eu quero, a próxima pergunta, dizer para o senhor, o nosso tempo está correndo, né? Esse programa é um tempo muito curto, são 30 minutos de programa, mas eu quero que o senhor fale resumidamente, sobre as armas de fogo, as campanhas, né? Sabemos que a Polícia Federal, bem como outros órgãos, não só dentro do militarismo, como dentro da parte civil também, da sociedade privada, faz campanhas. A Polícia Federal, inclusive, ela acampa aí essa campanha da arma de fogo. Então, eu gostaria que o senhor dissesse para os nossos telespectadores sobre essa campanha, sobre esse recolhimento dessas armas de fogo. A legislação atual, né, bate principalmente em 3 teclas, né, que a posse da arma de fogo, ela deve cumprir uma série de requisitos legais. Então, se a pessoa quer ter uma arma de fogo, ela tem esse direito, desde que cumpra as exigências legais, né. O segundo ponto é penas bastante graves para os crimes relacionados à arma de fogo, né. A posse, o porte, o comércio irregular de arma de fogo, né? E, por fim, né, um outro ponto é também a questão da arrecadação. Abrir a oportunidade para a população que, não querendo cumprir as exigências legais, né, para ter a posse da arma de fogo, que faça a entrega mediante indenização e a qualquer tempo, tá? O objetivo dessa arrecadação
não é desarmar a população ou impedir que a população tenha a arma de fogo. É retirar de circulação o maior número de armas possíveis, né? E para quê? Por que fazer isso? Porque estatísticas apontam que a maior parte das armas apreendidas em poder de criminosos não vem do exterior. Tá? São armas produzidas no Brasil e vendidas, comercializadas inicialmente de forma legal. E que depois acabam, com o correr do tempo, caindo nas mãos de criminosos, seja pela perda, pelo extravio, por furtos a residências, por roubos, né? Ou às vezes até por descuido, essa arma acaba caindo na ilegalidade, a pessoa não renova, não promove a regularização da documentação e com o tempo essa arma acaba caindo nas mãos da criminalidade. Então o objetivo de arrecadar as armas é tirar o maior número de armas de circulação, para evitar atos impensados, brigas de vizinho, brigas conjugais, o filho adolescente que encontra a arma e acaba se acidentando. Nós tivemos casos recentes, né, de muitos casos drásticos, né? E também que essa arma sirva de fonte de depósito estratégico da criminalidade, né? E também pelo seguinte, muitas vezes surpreendido em sua residência por um criminoso armado, não é a posse de uma arma de fogo, né, em locais muitas vezes ocultos, de difíceis acessos, que vai trazer segurança para o dono, os moradores ali daquele imóvel. Então, é preciso repensar, é preciso que a população como um todo, que nós todos repensemos a questão da arma de fogo. Até que ponto uma arma de fogo traz segurança? E já tivemos até casos de indivíduos que invadiram a residência, o proprietário tinha uma arma de fogo, até uma arma regulamentada, mas o indivíduo usou a própria arma do cidadão para tirar a vida dele. Já tivemos N casos assim. Sim. Doutor Neves, chegando já praticamente ao final, né, desta entrevista, nós vamos ter que agendar uma nova entrevista, porque tem tanta coisa para falar, né? Mas eu gostaria que o senhor falasse, além da campanha, eu quero frisar aqui que recentemente a Câmara de Vereadores de Piracicaba, por iniciativa do presidente da Câmara, o vereador João Manuel dos Santos, instituiu lá o Fórum de Segurança Pública Municipal. E a Polícia Federal, inclusive, faz parte também deste fórum, né, através do Dr. Neves, que é o diretor da Polícia Federal em Piracicaba, delegado-diretor. Mas, para finalizar, eu gostaria que o senhor falasse agora um pouquinho também do delegado, do Dr. Neves, né? Quais são as funções hoje do diretor, da chefia da Polícia Federal, e também dissesse um pouco sobre a carreira do Dr. Florisvaldo Emílio das Neves. Como chefe, né, da delegacia, a função é coordenar a equipe, né? Utilizar ali todos os recursos, né, humanos e materiais disponíveis para cumprir as funções da Polícia Federal, né? Tentar prestar serviço público da melhor qualidade possível, né? E sobre a minha pessoa, o que eu posso dizer é que eu sou formado em letras, né, e em direito, fiz a faculdade Mackenzie, né? Mackenzie, e já atuei como escrevente judiciário no Fórum João Mendes em São Paulo, atuei como oficial da Justiça Federal e desde 2002, é um orgulho, eu estou na Polícia Federal, iniciei a minha atuação como delegado em Ponta Porã e depois vim para Piracicaba, onde estou desde o final de 2003. E onde o senhor está fazendo um trabalho fantástico, brilhante, parabéns pelo trabalho que vem desempenhado. E temos mais novidades por aí quanto ao Dr. Neves, né, o qual nós não vamos falar agora para você, telespectador, vão aguardar um pouquinho, né, porque o Dr. Neves veio a Piracicaba, ama Piracicaba como se fosse a terra dele, eu tenho conhecimento disso, e nós temos mais novidades por aí que eu acredito que o senhor deve também se tornar logo, logo um cidadão piracicabano, né? Mas esse aí nós vamos contar na próxima entrevista, depois que ele já estiver, né, em posse do seu título de cidadão piracicabano. Que, aliás, eu quero desde já, nós estamos adiantando um pouquinho, porque a gente já tem conhecimento, mas eu quero desde já parabenizar, né, o senhor por todo o trabalho que o senhor tem feito aqui. Quero agradecê-lo, primeiro por aceitar o convite, participar do programa Espaço Personalité, e agradecer também essa disponibilidade sua, hoje não só dentro da Polícia Federal, como delegado, diretor, bem como dentro da cidade de Piracicaba, por todo o trabalho que o senhor tem desempenhado. Agradeço, né, as suas palavras, né,
E assim, o trabalho que a gente realiza é reflexo da atuação de toda a equipe e do apoio que a gente sempre recebeu aqui das autoridades municipais, de Piracicaba, da região e também da população. Este é o programa Espaço Personalité, um programa para as pessoas que fazem a diferença. Eu tive a honra de entrevistar hoje o Dr. Florisvaldo Emílio das Neves, delegado, diretor da Polícia Federal em Piracicaba. Nós voltamos no próximo programa. Espaço Personalité. Oferecimento: Pimenta e Medina. Crédito e financiamento. Manifesta Cerimonial. Excelência em eventos públicos e privados. IF Mardini. Gestão imobiliária.